Good morning, guys! Na aula de hoje, nós vamos aprender a forma negativa do verbo to be. Na aula passada, nós tínhamos visto o que era o verbo to be, que significa ser ou estar. Nós também vimos que o verbo to be, no presente, ele tem três formas. Am, que se completa para I, is, que se completa para he, she e it, e nós também vimos o are, que se completa para as outras pessoas do discurso, you, we e they. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como fazer frases usando o verbo to be na forma negativa. Então, observem aqui a frase ao lado. I am a teacher significa eu sou um professor. Se eu quisesse transformar essa frase para a negativa e dizer eu não sou um professor, eu teria que adicionar o not. O not significa não. E nós adicionamos o not após o verbo to be sempre. Então, toda vez que eu quiser transformar a frase na negativa, é só adicionar not após o verbo to be. Então, a frase fica I am not a teacher. Eu não sou um professor. Vamos utilizar outra frase. We are friends. Nós somos amigos. Se eu quisesse dizer que nós não somos amigos, onde eu colocaria o not? Exatamente, depois do are, depois do verbo to be. Então ficaria we are not friends. Então, é assim que se faz a forma negativa do verbo to be. Nós sempre vamos adicionar not, que significa não, após o verbo to be. Ok, gente? Qualquer dúvida sobre a forma negativa do verbo to be, coloca um comentário particular. Bom, e para a atividade de hoje, eu estou deixando para vocês as páginas 19 e a 20. Então, para casa, página 19 e 20. E nessas páginas, o assunto vai ser comics. Então, histórias em quadrinhos. Então, nessa unidade, nós vimos algumas histórias em quadrinhos do Snoopy, não foi? E na página 19, vocês vão ter que observar os quadrinhos que nós já vimos para responder. E na página 20, você vai criar o seu próprio quadrinho. O professor, é para escrever em português ou inglês? Obviamente em inglês, tá certo? Então, na página 20, faça a sua própria história em quadrinhos, obviamente escrevendo em inglês. Mas, professor, eu não sei escrever em inglês. Utilize a internet e os dicionários para fazer as frases. Ok, gente? Então, vamos recapitular. Na aula de hoje, nós vimos como fazer a forma negativa do verbo to be. Nós temos que adicionar o not após o verbo to be. Então, quando eu digo he is a fireman, ele é um bombeiro. Se eu quiser negar, dizer que ele não é, eu digo he is not a fireman. Ele não é um bombeiro. Assim que nós fazemos a forma negativa do verbo to be. E para casa, página 19 e página 20, onde você vai criar a sua própria histórias em quadrinhos em inglês. Ok, gente? Até a próxima aula. Tchau, tchau!